Fala pessoal, Soluções para o Novo Mundo, eu sou o Fernando e hoje trazendo uma abordagem especial para o nosso canal. Cristo, a única mensagem. Bom, estava eu hoje voltando para casa quando eu me deparei com um grupo de evangelistas que estavam evangelizando na rua e eles pararam para conversar comigo. Eu dei uma certa atenção, após alguns minutos de conversa ali, um deles perguntou de qual igreja eu era. Eu falei que no momento não estava indo em nenhuma igreja, expliquei claramente os motivos, só que eu falei para eles que eu tenho as minhas regras de condutas, de fé e de religião, né? Que eu sigo ali, né? Tenho conhecimento da palavra e sigo à risca, né? Ali nas minhas limitações, tentando fazer ao máximo para não errar, porque errar todos nós vamos. Mas mesmo tendo essa conversa pacientemente com eles, um deles, um pouco mais enfático, né, disse para mim a seguinte palavra: bom, você sabe que se você não estiver na comunhão do corpo, congregando, né, numa igreja, se Jesus viesse agora, você ficaria. Dando a alusão que eu seria condenado, que eu ficaria para trás, né? Que Cristo não me salvaria porque eu não estou congregando numa religião A, B ou C. E eu achei tolice da parte dele, mas eu tendo a não dar muita bola para essas pessoas muito apaixonadas, né? Esses homens amantes de si mesmo. E quanto mais eu conversava com ele, dizia assim: cara, você não está pregando a Cristo, você está pregando a sua igreja, né? E a sua igreja, ela não vai te salvar como Cristo vai te salvar. E por mais que eu usasse argumentos, mesmo teológicos, como argumentos pessoais, exemplos filosóficos, não interessavam. Eles estavam bastante eufóricos ali para defender, talvez a bandeira da sua igreja, né, a placa da sua igreja. Então eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei: então tá, o que eu preciso fazer agora para que eu possa ser salvo? Eles rapidamente, um deles talvez, na minha percepção, o mais inteligente religiosamente falando, né, o que tinha mais conhecimento ali de Bíblia e de usos e costumes, disse a seguinte, como é que eu posso dizer assim, o seguinte grupo de eventos que eu deveria fazer para ser salvo. Primeiro ele diz: primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, confessá-los, reconciliar com a igreja, voltar a congregar, tomar a Santa Ceia, seguir os padrões ali de fé, servindo a Jesus da forma que tem que ser, para que Jesus tenha misericórdia e me salve. Claro, ele falou mais algumas coisas lá que eu não vou me recordar, porque outras pessoas também comentaram. Eu falei: poxa vida, que interessante. E aí eu fiz assim, eu falei para ele o seguinte: falei: meu jovem, entenda uma coisa no seu coração. Se houver qualquer coisa que um homem na terra possa fazer para ser salvo, qualquer coisa, a cruz de Cristo foi em vão. E aí eu perguntei para ele: Jesus morreu para quê? Aí ele respondeu de bate-pronto, ele disse: para nos salvar. Eu falei: pronto, se Jesus morreu para te salvar, logo você já é salvo. Expliquei para ele de maneira bem simples para ele, bem inocente. Falei para ele assim: ó, o reino dos céus é uma grande festa, aonde Cristo te entregou através do sacrifício um convite. Falou: ó, aqui vai ter uma festa na minha casa e você está convidado para estar lá no dia dessa festa. Só que para você estar lá, você precisa estar com vestes brancas, com o coração puro, com as mãos limpas, com as suas obras em dias, com o seu amor dedicado ao próximo, refletindo em você através de atos e ações. E por mais que eu dissesse isso para ele, ele falou para mim que se eu não estivesse dentro de uma igreja e tal, eles sempre rebatiam, né, de forma apaixonada e até um pouco exagerada algumas coisas, tentando me refutar. E eu tive a calma porque eu já fui assim. A gente conhece muita gente que é assim, religiosamente falando, e nós temos que ter paciência com pessoas assim. E eu falei para ele: então, quando você está com esse convite e é você que decide se você quer ir para o céu ou não, se você sabe que para ir para lá existe um caminho e existe uma maneira de estar para quando
esse evento acontecer, esta festa no céu acontecer, você se prepara, porque ir para lá ou não é uma decisão só sua. Porque o convite já foi lhe dado através do sacrifício. Eles discutiram um pouco, claro, rebateram, não aceitaram, porque eles ainda são da ideologia que se você não tiver numa casinha A, B ou C, você não vai. E eu quero pegar já um gancho de uma outra pessoa que tem um conhecimento enorme, né, que pelo que me consta, ou ele fez o celibatado, ou queria fazer o celibatado para ser padre, coisa do tipo. E ele discutiu comigo e falou para mim que a igreja dele lá, que é a igreja católica, é a única igreja santa do Cordeiro, que quando Jesus vier vai ser ela que vai buscar e tal. E aí eu também nessa pura calma, né, falei para ele assim, eu falei, cara, todas as igrejas são noivas, todas, do mundo inteiro, todas, não importa a placa, todas são noivas. E Cristo prova isso na parábola das virgens, na parábola das noivas. Quando o noivo ele vem, das 6 que estão ali, ele escolhe. Então, que vai ter muitas noivas no dia do arrebatamento, vai ter um monte. Mas o noivo, que é Cristo, ele vai escolher a noiva que está com o seu candeeiro aceso, que está com a sua lamparina acesa. Então, quem sou eu para dizer quem é a noiva que vai e que não vai, porque não sou eu que vou escolher. O que eu tenho que me preocupar é se a minha lâmpada vai estar acesa, para que o noivo pegue essa lâmpada e olhe para mim e veja se eu estou sem mácula, se eu estou sem mancha, né? Então, eu queria deixar um ponto de reflexão para todos nós, para todos, a respeito da cruz. Todos. Você lembra qual foi a última palavra, a última frase que Jesus disse antes de ir ao céu? Está consumado. E diz a palavra de Deus que após ter dito isso, suspirou e entregou o Espírito a Deus. Correto? Beleza. Agora vamos entender por que Jesus disse essa palavra está consumado. Jesus falava 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego, que era a língua transitória ali no tempo de Cristo. Era a segunda língua mais falada, era o grego, né? Então o que acontece? Por que Jesus usa essa palavra, que ela é de origem grega? Por que Jesus não falou isso em hebraico e nem em aramaico? E Jesus ele faz isso. Quem estuda escatologicamente a Bíblia e vai ver lá as etimologias, você vai ver que Jesus transita nessas 3 línguas. Mas quando ele vai falar a última palavra, ele diz está consumado, que é uma palavra de origem grega, que a palavra é tetelestai. E por que Jesus usa esta palavra em particular? No Império Grego existiam as leis que eram severas e duríssimas. E quando uma pessoa estava em débito com o Império, ele tinha uma carta que ficava guardado lá no palácio do imperador. E nessa carta dizia todas as dívidas que a pessoa, a cidade, o governador, seja lá quem for, tinha. E essa carta ficava lá até a pessoa quitar tudo. E quando essa pessoa quitava, ela ia lá e recebia essa carta assinada pelo governador. Então o que ele fazia? Ele assinava e a última frase da assinatura dele era essa, tetelestai, que significa está pago. Então quando Jesus entrega a sua vida, ele diz isso, está pago. Quem te comprou, pagou um bom preço. E só quem pagou um bom preço pode determinar se você entra ou não no céu. Eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo. Curte, compartilha, comenta. Saúde e sucesso. Forte abraço a todos e que o Pai vos abençoe.